A cidade condenada. Uma vez um centro de vida e energia, agora é apenas uma sombra do que já foi. Outrora vibrante, agora envolta em trevas. As ruas que antes estavam cheias de risos e conversas, agora estão silenciosas e desertas. Um véu de tristeza paira no ar. A neblina que cobre as ruas parece carregar consigo as memórias de tempos melhores. Uma terrível tragédia se abateu aqui, deixando uma marca indelével. O desastre que ocorreu mudou para sempre o destino desta cidade. É um lugar onde os sussurros do passado ecoam pelas ruas. Cada esquina, cada prédio, conta uma história de perda e desolação. O desastre está gravado na alma da cidade, uma ferida que se recusa a cicatrizar. As ruínas são um lembrete constante do que aconteceu. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Os jornais antigos espalhados pelas ruas são testemunhas mudas de um mistério não resolvido. A versão oficial deixa uma dúvida no ar. Documentos e relatos oficiais não conseguem explicar completamente o que aconteceu. Teria sido realmente um acidente? As investigações levantam mais perguntas do que respostas. Ou haveria algo mais sinistro em jogo? A presença de figuras sombrias e relatos de atividades suspeitas sugerem que talvez haja mais nesta história do que aparenta. Rumores circulam pela cidade como o vento. Alguns sussurram sobre negligência, outros sobre sabotagem. As autoridades sustentam que foi um trágico acidente, uma sucessão de eventos infelizes. Mas para alguns, a explicação soa falsa. O trem, dizem eles, era um caixão de metal sobre trilhos. Estava destinado ao desastre desde o início. Sussurros falam de freios defeituosos, avisos ignorados. Alguém era responsável pela segurança daquelas almas? Teriam economizado em segurança, ignorado os riscos? A noite do desastre está gravada na memória dos sobreviventes. Uma noite de horror e caos inimagináveis. A terra tremeu, o ar se encheu de gritos. O trem, uma besta desgovernada, correu em direção ao seu destino. Relatos de testemunhas oculares pintam um quadro arrepiante dos momentos finais. O ranger de metal, o rugido ensurdecedor do impacto, os gritos desesperados por socorro, engolidos pela escuridão. Os destroços contavam uma história de devastação. Metal retorcido, vidas destroçadas, uma cena de carnificina inimaginável. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente, com o coração pesado. A busca por sobreviventes se tornou uma corrida contra o tempo. Em meio aos escombros, eles encontraram lembranças das vidas perdidas. Fotografias, cartas, brinquedos infantis. Cada item, uma lembrança pungente do custo humano da tragédia. Seção 5. A investigação começa. As autoridades iniciaram uma investigação, prometendo descobrir a verdade. Especialistas vasculharam os destroços em busca de pistas. Cada evidência, cada testemunho foi meticulosamente analisado. O relatório oficial concluiu que o desastre foi causado por falha mecânica, mas muitos permaneceram descrentes. As provas, argumentavam, eram inconclusivas. Não contavam toda a história. Seção 6. Sombras da dúvida. Um grupo de cidadãos movido pela dor e suspeita iniciou sua própria investigação. Eles não podiam aceitar a tragédia sem questionar. A comunidade estava unida em sua busca por justiça. Eles se recusavam a acreditar na explicação oficial. A versão apresentada pelas autoridades parecia incompleta e cheia de lacunas. A desconfiança crescia a cada dia. Estavam determinados a encontrar respostas. Cada documento, cada testemunho, era uma peça crucial no quebra-cabeça que tentavam montar. Eles foram mais a fundo, descobrindo inconsistências na versão oficial. Pequenos detalhes que não faziam sentido, registros que não batiam, tudo indicava algo maior.
Suas descobertas levantaram mais perguntas do que respostas. Cada nova pista parecia abrir um novo mistério, uma nova camada de dúvidas. Por que os registros de manutenção cruciais haviam sumido? A ausência desses documentos era alarmante e sugeria uma tentativa de ocultação. Por que os avisos sobre as condições do trem foram ignorados? Esses alertas poderiam ter evitado a tragédia, mas foram negligenciados. A possibilidade de um acobertamento pairava no ar. A comunidade sentia que havia algo sombrio e oculto por trás dos eventos, algo que precisava ser revelado. Seção 7. O peso das evidências. O grupo de cidadãos apresentou suas descobertas ao público. Suas provas eram convincentes, seus argumentos persuasivos. Eles apontaram para um padrão de negligência, um descaso pela segurança. Eles exigiram responsabilização. Seus esforços desencadearam uma onda de indignação pública. A cidade, antes resignada com a história oficial, começou a questionar a verdade. A demanda por justiça se tornava mais forte a cada dia que passava. Seção 8. Perguntas sem resposta. Apesar dos esforços do grupo de cidadãos, muitas perguntas permanecem sem resposta. A verdadeira causa do desastre continua um mistério. Teria sido um acidente, resultado de negligência ou algo mais sinistro? O passar do tempo pode ter apagado as memórias, mas as cicatrizes da tragédia permanecem. A luta por justiça continua, alimentada pela esperança de que, um dia, a verdade venha à tona. Seção 9. Uma cidade marcada. Esta cidade, com suas ruas antigas e edifícios históricos, guarda histórias que vão além do que os olhos podem ver. A cidade condenada carrega o peso de seu passado trágico. Décadas atrás, um terrível acidente de trem mudou para sempre o destino deste lugar. O desastre é uma lembrança constante da fragilidade da vida. As flores e mensagens deixadas no memorial são um tributo silencioso às vidas perdidas. É um testemunho do custo humano da negligência e da importância de buscar a verdade e a justiça. A cada ano, a comunidade se reúne para lembrar e refletir sobre o que aconteceu. A cidade pode nunca se recuperar totalmente do desastre. As ruas desertas e os edifícios danificados são um lembrete constante do que foi perdido, mas continua a se reconstruir, a honrar a memória dos que se foram. O trabalho de reconstrução é um sinal de esperança e resiliência, e a buscar respostas para as perguntas que persistem nas sombras. Os repórteres investigativos continuam a procurar a verdade, examinando documentos antigos e cartas esquecidas. A nova geração cresce com a esperança de um futuro melhor, enquanto a cidade se transforma e se adapta, mantendo viva a memória do passado. A cidade marcada é um símbolo de dor e superação, um lugar onde a história e a esperança se entrelaçam, criando um futuro mais brilhante para todos.